tiro o print, né? Que eu gostar mais. Ai, ai. Ao todo foi 12 livros, sendo 11 físicos e um em e-book. E eu fiz até um gráfico para eu ver também os gêneros que eu mais li, que foi fantasia, com 6 livros, romance, com 5 livros, e LGBT, que teve 4 livros. E agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um. O primeiro livro que eu li foi Até que a Morte nos Separe, da Lovely Loser, que é uma autora independente. Eu li esse que foi o livro em e-book que eu li, e eu li ele bem rapidinho, e eu li durante uma viagem. Eu quis ler ele por conta da minha viagem, então pra eu me distrair, eu dei 3,5 estrelas pra ele, porque o romance dele é muito clichê. É aquele romance onde tem a menina pobre que se apaixona pelo cara rico que é herdeiro. Então é bom, muito clichê, e eles se encontram porque ele tava de castigo na lanchonete onde ele trabalhava, e eles fingem um casamento. E por conta disso, eu dei 3,5 estrelas por ser aquele, como se diz? Aquele padrão de história, sabe? E só que eu gostei bastante por conta de ser uma coisinha mais romancezinha, e eu tava precisando ler alguma coisa assim, porque eu tinha acabado de ler uma distopia, que era Os Jogos Vorazes, e eu precisava refrescar a mente. O segundo livro que eu li foi A Cantiga dos Pastores e das Serpentes, da Susannah Collins. E eu li exatamente porque eu li Jogos Vorazes no final de 2023. E também ele estava no método de leitura na MLV. E ele foi o primeiro livro que eu escolhi ler. E... será? Até que o Mate Separe não tava, né? Não lembro agora se o Até que o Mate Separe também tava na meta, mas eu acredito que não. Se tiver, eu confirmo e daí escrevo aqui em alguma parte na tela. Mas esse aqui eu lembro que tava. Ele tem 576 páginas, ele é grandinho até. E eu dei 5 estrelas porque eu gosto muito do mundo e eu gostei muito também da história, porque ele conta mais sobre o processo de como foi criado os Jogos Vorazes e como que ele se tornou uma mídia para Penny e também uma forma de controlar eles. E é muito legal. Eu só não favoritei porque é em perspectiva do Snow e eu não gosto do Snow de nenhuma forma, nem lendo esse livro comecei a gostar dele. Pra mim, tudo que ele pensa, tudo que ele planeja é de vontade própria, para benefício próprio. E pra mim, tem um povo que fala que gosta, eu não gosto dele, nem aqui, e eu ainda preciso assistir o filme. O terceiro livro que eu li, também estava na MLV, foi A Probabilidade Estatística Amor à Primeira Vista. E daqui a pouco eu vou parar de falar o terceiro ou quarto livro, porque daqui a pouco eu vou esquecer qual que eu tô falando. Mas esse aqui foi o terceiro livro. E eu sempre quis ler ele desde que a minha irmã comprou, que foi em 2014. Ele é lançado em 2014, mas eu não tenho certeza se ela comprou em 2014. Sempre tive interesse por conta do nome ser muito grande e também porque eles se encontram por acaso numa viagem de avião, e eu achei muito legal que o nome dos capítulos é por horas, porque o livro inteiro se passa num dia. E os capítulos daí são as horas, assim. E eu achei isso muito legal. E também tem drama familiar, que eu não fazia ideia que tinha, e eu fiquei muito feliz também que tinha drama familiar. Tipo, não feliz, mas eu fiquei, tipo, surpresa e também deu mais... como se diz? Tipo, a história ficou melhor sabendo disso. Não é só apenas dois caras que se apaixonam... Dois caras não, calma. Não é só duas pessoas que se apaixonam do nada, assim, sabe? Por conta disso, dei 5 estrelas. Minha próxima leitura foi Sempre em Frente, da Rainbow Rowell. E também tava na MLV. Ela tem 504 páginas, é bastante grandinho também. Eu consegui ler na MLV. É uma fanfic de um livro
que eu não li ainda, mas eu tenho vontade de ler. E também ele é uma... Não é fanfic do livro, fanfic escrita pela personagem do livro. É a fanfic do livro! Não, é uma fanfic escrita pela personagem do livro. A fanfic escrita pelo personagem do livro. Coisa de tipo Draco e Harry. E é um chip que eu gosto. E também ele faz uma sátira ao mundo de... Como que é? Da jornada do herói. É tipo uma sátira da jornada do herói. Então tem muita coisa de, o protagonista que salva o mundo, que tem alguém que não gosta dele, tem desavenças. Além de ser fantasia, que eu gosto também. E além que é um casal gay, então é uma coisa que eu gostei muito. Então eu dei 5 estrelas e favoritei. Daí, o próximo livro que eu li também estava na MLV, que foi O Leão e a Feiticeira. Não, calma. Leão, Feiticeira e o Guarda-Roupa, dos C.S. Lewis, que é um clássico, e as Crônicas Nárnias eu sempre tive vontade de ler, desde sempre, desde que eu assisti o filme e descobri que é um livro. E eu tanto assisti o filme de pessoas, esqueci como que fala, tanto a animação. E eu gostei bastante do livro, tinha algumas coisas que eu já lembrava, mas ler é uma coisa bem diferente do que assistir. E eu gostei muito. E eu quero muito ler esse ano o restante das Crônicas de Nárnia. Eu dei 5 estrelas e favoritei. A próxima leitura que eu tive não é mais da MLV, foi uma leitura que eu tava tendo desde 2023, que é o Hobbit, do Tolkien. E por que desde 2023? Não é que a escrita é difícil de ler, não. Ela é bem fácil de compreender até, mas sim a dificuldade foi que acontece muita coisa em poucas páginas. Então, às vezes, você tá lendo uma coisa e já emenda pra outra, então é uma coisa muito fluida, além de ter muita cena. Muita coisa que acontece ao mesmo tempo. Então, tipo, quando eu lia, minha cabeça ficava muito cheia daquilo, então eu não conseguia ler de uma vez tudo o livro. E também porque eu não queria esquecer alguns momentos do livro. E eu sei que se eu lesse rápido demais, eu ia acabar esquecendo de algumas coisas. Isso não quer dizer que eu não esqueci, mas tentei. E eu dei 5 estrelas. E só depois eu percebi que eu favoritei quando eu fiz a resenha, que eu tinha gostado demais, porque como foi uma leitura muito fluida, eu não pensei, nossa, favoritei. Pra mim foi normal. Mas aí quando eu fiz a resenha, eu descobri que eu tinha gostado muito tanto da história do Hobbit, como também o mundo, o universo que o Tolkien criou. Tanto que eu quero também ler os restantes dos livros que ele tem publicado. A outra leitura que eu tive não foi uma leitura planejada, não foi uma leitura em andamento, foi só uma leitura que eu tava à toa e eu tava com vontade de ler alguma coisa que eu não queria demorar muito ler, então eu li uma HQ, que é Arlindo, da Ilustra Lu. E ele foi muito rápido de ler, eu peguei num dia e já terminei. E ele é muito fofinho, assim, ele tem uma construção também drama familiar. E também além de mostrar um pouco da adolescência do Arlindo. E eu gostei muito, eu não queria mais falar mais do que isso, porque foi uma experiência muito boa descobrir a vida dele e o desenvolver da história. E tanto que eu dei 5 estrelas e favoritei também. E então, esse aqui nossa, eu recomendo demais pra ler, porque ele é muito bom. E é isso que eu tenho pra falar. Daí as outras leituras também foram leituras que eu... rapidinhas também, que eu li ou em 1 ou em 2 dias. Que foi esses aqui, que é Aventuras Mitológicas, do Luiz Galdino. Primeiro eu li O Destino de Perseu, que... essas histórias, eles contam sobre os mitos, mitos assim, esses aqui são mitos da mitos da Grécia, esses dois aqui, mas eu também não pesquisei pra ver se tem outras coisas, outros mitos, mas esse aqui foi uma época que a minha mãe comprou os 2 livros pra mim e pra minha irmã, que era na época que a gente tava lendo Percy Jackson, então a gente tava gostando dessa coisa de mitologia grega. E então a minha mãe comprou. Esse aqui é o Destino de Perseu, que é a história do nome do Percy, né? E esses 2 livros pra mim mostrou como as pessoas são burras em relação a profecias. Porque sempre tem todos os livros, todas as coisas, eles tentam mudar
A Profecia Nunca Dá Certo. Então esses dois livros falam muito sobre isso. E esse aqui eu dei 4, estrelas. Como também A Viagem ao Reino das Sombras, que também dei 4,5 estrelas. Que essa aqui é a história da Psique. E eu achei bem legal. Esse aqui, entre os dois, o que eu mais gostei foi esse. E numa época que eu queria ler uma coisa rápida. E também tava parado na minha estante e eu tava com vontade de ler, só que eu não queria ler uma coisa muito grande, então eu li. Daí teve a Melly, que eu coloquei vários livros, só que eu consegui só terminar um, que foi Como Agarrar uma Herdeira, da Julia Quinn, que era um livro que eu já tava lendo desde o começo do ano. Só que daí, por conta disso, até que eu quis ler em julho lá, na MLI, e eu terminei. Eu dei 5 estrelas, e eu gostei muito, porque eu gosto muito de romance de época. Eu só li mais... Eu li A Noiva do Capitão ano passado. Ano passado não, já. Eu li A Noiva do Capitão em 2023, e esse aqui eu li em 2024. E eu gostei muito da história, porque além de... É um clichêzinho, assim, mas eu gostei muito do jeito que foi retratada tanto a personalidade da Caroline, como também a história que foi desenvolvido de acordo com a problemática que foi criada aqui, que você pensa que é meio assim quando você lê a sinopse, porque é um sequestro, mas depois que você começa a ler, você entende um pouco sobre isso. Não tô passando pano, mas você entende. Se você ler, você entende. Se você ler, você vai entender o que eu tô falando. E eu dei 5 estrelas, acho que eu já falei isso. Teve mais um livro que eu quis ler na Amelie, mas eu abandonei, que foi Mecânica do Amor. A Mecânica do Amor? Acho que esse é o nome. Mecânica do Amor, alguma coisa assim. Eu abandonei porque ele é muito jovem e eu não tava nessa vibe. Provavelmente em algum momento eu vou sentir vontade de ler de volta, mas daí quando tiver vontade eu volto e leio, e não faz problema. Mas naquele momento que eu peguei pra ler, pra mim tava muito jovem, e é época do ensino médio, e também tem a coisa de embate de coisas de... ela é... Ai, gente, eu não gosto de física, mas eu sou muito boa em física, sabe? Ela era assim, daí eu fiquei muito estressada e abandonei. Não, tipo assim, eu sabia que aquele livro ia me fazer ficar muito tempo, ia fazer eu ficar muito tempo lendo ele, e não ia ser uma leitura proveitosa. E daí abandonei. Em algum momento vou sentir vontade, provavelmente, mas agora não quero. E eu só fui ler em dezembro, que é quando eu tenho um momento de paz na minha vida. E eu peguei pra ler o Almanac do Heartstopper, que eu comprei pra mim, se não me engano, eu comprei pra mim ou ganhei? Não, eu comprei pra mim no aniversário, né? Era a época que eu tava bem lendo Heartstopper, porque eu li todos os volumes postados naquela época. E eu gostei bastante da leitura. Ele conta bastante história da autora, de como foi o processo de escrita dela. Tem alguns tutoriais de desenho, tem alguns mini-contos, tem umas fanarts inéditas. E tem outras coisas também, em perfil dos personagens e tal. Eu gostei, mas eu acho que eu teria gostado na época que eu comprei, que eu tava mais wow com o Heartstopper. Tanto que eu dei 4,5 estrelas, porque tinha algumas coisas aqui que eu já tinha visto. Tipo, algumas fanarts que eu já tinha visto em outros lugares, algumas coisas que eu já tinha visto em outros lugares, sabe? Então eu acho que se eu tivesse lido na época que eu comprei, ou depois que eu terminei de Heartstopper, talvez eu desse 5 estrelas. Mas agora eu dei 4,5, que também eu não acho pouco, mas também não é 5. Eu tinha, folheado ele, mas eu não tinha parado pra ler ele todo. Então eu li em dezembro ele todo. Minha última leitura do ano, que foi O Castelo no Ar, da Diana Wynne, que é o segundo livro de O Castelo Animado. Eu demorei a fazer essa leitura, eu tinha pegado ele pra ler também, se não me engano, na Amelie ou em agosto? Tava em Amelie em agosto? Não lembro. Em agosto, pra eu ler, né? Só que a história me lembrou muito Aladdin. Não só por conta que tem tapete mágico, gênio, mas é muita história, assim, de princesa, de, ter que resgatar sei lá quem, e blá, 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 blá. E além de que o personagem, eu não gostei muito dele, o personagem principal, o Abdullah. É assim que fala? Abdullah? Enfim, eu não gostei dele, e ele é o protagonista do livro, então pra mim foi um saquinho ler, mas eu concluí em dezembro. E eu gostei porque é um mundo legal, mas não...
Não sei, tipo, eu gostei. Mas, tanto que foi 3,5. Tipo, gostei. Foi bom. Mas faltou algo, entendeu? E é isso, né? Que eu tenho que falar, na verdade, desse livro. E essas foram as minhas leituras. Vamos ver se eu consigo pegar tudo na minha mão. Eu espero manter a mesma frequência de livros. Não. Manter a mesma frequência de livro dos lidos. Que é entre 10 livros, assim. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês leiam alguns dos livros que eu favoritei. E se vocês quiserem me acompanhar também nas redes sociais, vai estar aqui embaixo também, que eu posto bastante sobre livros no meu Instagram e no meu Scooby. Vão estar aqui embaixo. E é isso. Tchau!